Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Eu sou o professor Fernando Souza, que saudade de vocês. Eu estou aqui com um desafio hoje, tá? Estou agitado. Vou fazer aqui uma série de aulas para vocês. Essas aulas, vocês vão acompanhar aí, ó, e vocês vão perceber que existe uma certa liga entre essas aulas. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou ser bem desafiador aqui com vocês. Eu quero que vocês encarem essas aulas da seguinte maneira. Hoje, a aula que eu vou gravar agora para vocês é as 10 questões mais difíceis de conhecimentos pedagógicos. Então, eu quero que você entenda que isso é aquele tipo de questão que a maioria erra. Então, logicamente, eu tenho 20 minutos para fazer tudo isso com vocês. Talvez eu consiga, em alguma outra, fazer um mapinha. Mas é o que a maioria erra, então você precisa e deve acertar. E eu acredito que você vai conseguir fazer isso. Então, eu vou responder 10 questões, 10, 11 questões com vocês. E vocês, aquilo que vocês tiverem grandes dificuldades, vocês vão aprofundar aí em outros momentos da sua trajetória. Podemos combinar assim? Então, quando você aí, ó, tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no meu Instagram, @professor Fernando Souza. Inclusive, para cada uma dessas aulas, eu vou proporcionar um materialzinho a mais para vocês, teórico, para que vocês tenham maior facilidade ainda sobre um autor ou outro, ou algo muito específico que vocês tenham essa dificuldade. Combinado? Só me procurar lá que eu atendo vocês. Quem já fez isso anteriormente sabe que eu faço isso mesmo. Então, vamos começar aqui agora. Hoje nós vamos trabalhar as 10 questões mais difíceis de conhecimentos pedagógicos. Então, é uma aula bacana, onde eu vou trazer questões desafiadoras e vou dizer assim, ó, observe, dentro dessa questão, observe tal conteúdo. Dentro dessa questão, observe tal conteúdo. Então é uma coisa meio papum, tá? Não é grandes explicações, não sei se vai dar para fazer mapas de todas, mas eu acredito que dá pra gente avançar em muitos elementos para direcionar aí o nosso 2023, para que ele seja um ano aí que vocês consigam de fato aquela tão sonhada aprovação. E eu estarei aqui, ó, para dar aquele pontapé na porta, para falar assim, bora estudar, gente! É isso que eu quero de você. E vamos fazer a nossa parte, combinado? Vamos lá então? As 10 questões mais difíceis de conhecimentos pedagógicos. Eu sou o professor Fernando Souza. Esse aqui é o meu Instagram, @professor Fernando Souza. Então, caso você queira falar comigo, se você quiser um texto a mais sobre as questões aqui em relação a esse conteúdo, vocês podem me pedir lá que eu atendo vocês. Combinado? Vamos lá, então? Seguinte, primeiro item aqui é um item de 2022 da banca FEPESE. Olha que interessante. Todas são de prova, tá, gente? Nenhuma é minha. Qual teoria da aprendizagem e desenvolvimento humano defende o pressuposto de que toda função no desenvolvimento da criança aparece em cena 2 vezes? Olha que interessante. Em 2 planos. Essa questão é difícil, hein? A princípio, entre homens, como a categoria interpsíquica, ou seja, uma categoria social, são as relações. E então no interior da criança, como categoria intrapsíquica, ou seja, a minha significação individual. Eu estou falando de qual teoria, gente? Do nosso querido Vivi. Sobre esse conteúdo, nós vamos trabalhar isso no decorrer do ano aí de 2023, nas bases psicológicas ou nas teorias da aprendizagem. Quando fala inter e intrapsíquica, significa relações sociais, e intrapsíquica significa essas relações sociais significadas pelo sujeito, tá? Isso ocorre 2 vezes para se compreender a aprendizagem e o desenvolvimento humano na visão da teoria histórico-cultural. Aí dentro da teoria histórico-cultural nós temos Vygotsky, nós temos Luria, Leontiev, são autores que vão aparecer dentro dessa perspectiva, mas o principal autor é o Vygotsky com a psicologia histórico-cultural, tá? Vamos lá então, vamos para a questão número 2. Consulpan, Prefeitura de Irauçuba. Bora lá. Professor de Ensino Fundamental, Pedagogia. Questão também de 2022, tá? Vamos lá para a questão cabeluda aqui, ó. O desenvolvimento da linguagem oral e escrita deve ser de maior preocupação e responsabilidade na vida de pedagogos, pois cabe a estes a responsabilidade de dar origem ao processo de ensino e aprendizagem. Então, aqui a gente está falando da questão da alfabetização, do letramento, né? Que está presente aqui.
Ler e escrever, então aqui o que ele está pedindo? Desse modo, assinale a alternativa incorreta acerca do desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Ler e escrever é um ato comunicativo verbal que pode sofrer mudanças culturais relacionadas ao sistema alfabético, que determina diferenças na organização da língua escrita e falada, o que gera uma expectativa sociocultural. Isso aqui tá certo? Logicamente, tá certinho, né? É um ato comunicativo verbal. Então, a cultura, inclusive, modifica muito essa perspectiva do que é ler, do que é escrever, qual é o significado que a gente atribui às palavras, a maneira como a gente escreve essas palavras, né? A própria gramática tem essas contradições até mesmo que acaba envolvendo até mesmo polêmicas sobre essas modificações. B. Na alfabetização, aprender a ler e escrever significa adquirir tecnologia e a codificar em língua escrita. No letramento, e aproximar-se da escrita própria, ou seja, assumi-la como propriedade. Por isso, o ideal é trabalhar a alfabetização e letramento juntos. Quando eu falo para vocês sobre alfabetização e letramento, eu sempre falo, quando se falar de alfabetização e letramento, pense o seguinte: alfabetizar são os códigos, letrar é o uso social desses códigos. São momentos distintos, porém precisam ser trabalhados juntos. São conceitos distintos, nem são momentos, mas conceitos distintos. Mas eles precisam ser trabalhados juntos, tá? Então não é primeiro alfabetizo, depois eu vou letrar. Não, eu vou alfabetizar letrando. Então, alfabetizar letrando, essa perspectiva da alfabetização junto com o letramento num caráter mais progressista aí dessa perspectiva, tá? C. A partir do momento que o letramento do aluno é definido como objetivo de ação pedagógica, o movimento será de conteúdo para a prática social? Essa é a questão errada. Aí você me fala, como assim, professor? Que questão difícil, né? Porque ele está falando, quando eu falo do conteúdo para a prática social, na verdade é o inverso. Todo e qualquer conteúdo parte da prática social, ou seja, do texto, e será convertido em mediação com o conteúdo. Nada mais é do que teoria e prática, enquanto unidade. Mas eu vou sempre partir do contexto social, do texto, né? Então, de alguma maneira, o letramento envolve partir da prática social e organizar isso junto com o conteúdo. Então, a resposta errada, letra C. A D. O mundo de letrar oferece desde muito cedo uma prática de comunicação e interação, e que, apesar de não estarem alfabetizados e não terem conhecimento real dos signos, as crianças sabem decodificá-los através de comerciais, vídeos, jogos, brincadeiras outdoor, entre outros. Certíssimo. Então, resposta certa, realmente, letra C, porque ele pediu o item incorreto. Presta atenção! 2023, vai fazer questão de múltipla escolha, observe o enunciado. Muitas vezes vocês vão direto, secamente, nas opções, sem considerar o enunciado e ver o que ele está te pedindo. Teve uma questão, por exemplo, na prova recente, que o pessoal me mandou sobre a caráter assistencialista da educação infantil. Quem teve aula comigo sabe que a educação infantil tem um histórico, inclusive, assistencialista, um momento muito focado no assistencialismo. E a questão pedia isso, e o povo foi lá e marcou a educação infantil no sentido dos dias de hoje. O que aconteceu? Errou. Acabou o sonho ali, né? Então, não façam isso, tá? Observe o enunciado e responda a questão a partir dele. Então, a resposta certa é a letra C. Vamos para uma questão sobre didática? A didática passou por inúmeras transformações, especialmente a partir da década de 90. E aqui tem um elemento muito interessante que a Vera Maria Candor vai trazer na superação de uma didática que a gente vai chamar de instrumental, um caráter técnico, puramente técnico da didática, para uma didática que a gente vai chamar de fundamental. Então, a didática ela passou por inúmeras transformações, especialmente a partir da década de 90, com a reivindicação de um ensino como prática social, que se transforma nas relações e a expressão de um determinado contexto social, influenciado pelo modo de sociedade que está organizada. Nessa perspectiva, o movimento de educadores da década de 90, especialmente essa autora aqui, ó, a mãezinha da didática aqui, ó, no Brasil, né, expressam a necessidade da passagem de uma didática, aqui, ó, facinho, ó, instrumental. Fácil agora, né? Mas se brincar, você nem sabia o que era isso antes, mas agora você sabe. Então, por isso que é uma questão difícil de conhecimentos pedagógicos. Não é que a questão é difícil, mas ela é pouco
comum a ser ensinada. Então, se cai, você já sabe como responder, né? E muita gente já me perguntou sobre isso, por isso que eu fiz questão de colocar esta questão em específico aqui nessa live, para que vocês tivessem essa compreensão, tá bom? Então, superar uma didática instrumental para uma didática fundamental, ou seja, que envolva vários fundamentos de compreensão desses processos didáticos. Então, a resposta certa, letra C. Questão linda aqui de um conteúdo que pega muito, que são as teorias do currículo. No livro Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, Tomás Tadeu da Silva aponta inúmeras questões que estão no cerne das teorias do currículo. Tendo isso em mente, considerando o exposto pelo autor na referida obra, relaciona as colunas 1 e 2 abaixo. Coluna 1, vamos lá. Teorias, né? Tradicionais, críticas, pós-críticas. As teorias tradicionais vão trazer a escola pensada a partir da administração. A escola como uma empresa. Pense nisso, tá? No princípio de neutralidade. As teorias críticas vão trazer a escola num contexto amplo. Uma crítica em relação ao contexto, né? Social e econômico. As pós-críticas vão destacar os elementos da subjetividade. Isso já ajuda vocês em várias questões sobre currículo. Guardem isso, pelo amor de Deus, porque ajuda e muito, tá? Então, elas vão destacar os elementos da subjetividade. Bora lá, então. Vamos para as questões, então, para ver qual que seria a resposta certa aqui do nosso item, tá? Como as formas de divisão da sociedade afetam o currículo? Como a forma como o currículo processa o conhecimento e as pessoas e contribui, por sua vez, para produzir aquela divisão? Qual o conhecimento de quem é privilegiado no currículo? Quais grupos se beneficiam e quais grupos são prejudicados pela forma como o currículo está organizado? Como se formam as resistências e oposições ao currículo oficial? Isso aqui, a gente já sabe que é uma visão crítica sobre o currículo. Então, é o número 2, né? Olha a preocupação com o contexto social e coletivo e de questionamento daquela neutralidade até então presente nas teorias do currículo. Então, número 2. Como desconstruir o texto racial do currículo? Como questionar as narrativas hegemônicas de identidade? Se é identidade, eu não estou falando de subjetividade. Se é de subjetividade, é teoria pós-crítica do currículo. Como o currículo está implicado na formação das masculinidades? Olha aí, de novo, perspectiva pós-crítica do currículo, porque está destacando elementos da subjetividade. Por que esses conhecimentos são selecionados e não outros? Quais conhecimentos guiaram a seleção do conhecimento particular? Quais são as relações de poder envolvidas no processo de seleção? Por que alguns currículos são caracterizados por uma rígida separação entre as diversas disciplinas? Isso aqui está descrevendo elementos para se falar sobre qual perspectiva de currículo? A perspectiva tradicional, que é justamente que vai assumir essa visão, né? Cadê? Que objetivos educacionais devem procurar atingir? Experiências que podem ser que tenham probabilidade de alcançar? Como organizar eficientemente essas experiências educacionais? Como podemos ter certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados? Não, calma aí, não, gente, peraí. Aqui não é aqui é uma perspectiva que está questionando a tradicional. Então fica 2, 3, aqui é 2, ó. Porque está questionando, é crítica, né? Está fazendo uma crítica à tradicional. Então, está fazendo um questionamento. Até a gente chegar aqui no modelo de eficiência, tá vendo? Ó, eficiência, eficácia, olha a indústria. Forma de transmissão, então fica número 1. Então fica 2, 3, 3, 2, 1. 2, 3, 3, 2, 1. Ótima questão de currículo para a gente dizer sobre qual a perspectiva de cada uma, né? São as perguntas que se faz dentro das diferentes formas de se compreender o currículo situado no contexto social e econômico, tá? Bora para a próxima, questão 5. De acordo com Tomás Tadeu da Silva, as teorias educacionais e pedagógicas não são estritamente teorias sobre o currículo. Apenas no início do século XX, especificamente em 1918, publica-se um livro que iria ser considerado um marco. De quem é esse livro, gente? No estabelecimento do currículo como um campo especializado dos currículos. De currículo, né?
Quem é o autor dessa obra? John Bobbitt. Ó. A proposição dessa obra era de que a escola funcionasse da mesma forma que a empresa. Olha a perspectiva tradicional que eu mencionei para vocês lá no início. Que os resultados esperados fossem especificados, que os métodos para alcançá-los precisos, bem como o meio para mensurar os resultados, desenhando-se um modelo claramente voltado para a economia. Esse livro inaugural das teorias do currículo foi escrito por qual autor? Franklin Bobbitt. Esse é o autor das teorias tradicionais. Um dos autores das teorias tradicionais do currículo, tá? É Franklin John Bobbitt. 6. Assinale as alternativas que expressam aspectos da teoria piagetiana sobre a aprendizagem. Olha aqui o nosso querido Piaget. Vamos ver o que é Piaget aqui, tá? Na teoria piagetiana, a inteligência e a aprendizagem e o processo de construção do conhecimento aparecem interrelacionados e interdependentes, certinho. Ou seja, ó, a construção é o interacionismo, né? A interação entre sujeito e objeto. A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do indivíduo que o leva a participar ativa e efetivamente da ação de adaptar-se ao meio, quer pela assimilação, quer pela acomodação, que é o processo pelo qual o indivíduo aprende. Então, a gente já sabe que a resposta é a letra C. Qual o erro dessas aqui, professor? A assimilação é a reorganização e modificação. Modificação, gente, não é assimilação, é acomodação. Tá? Para ajustá-los a uma nova experiência, né? Acomodação é a aplicação dos sistemas e experiências anteriores, aquilo que eu já tenho. Isso aqui não é acomodação, é assimilação. Então, por isso que está errado, né? Trocou os dois termos. Aqui é assimilação, lá em cima, acomodação. Então, item errado, resposta certa, letra C. Questão 7. A teoria cognitiva de Jean Piaget é aplicada na análise da aprendizagem e do desenvolvimento dos indivíduos. Acerca dessa teoria, considera as seguintes afirmativas. À medida que amadurecem da infância até a vida adulta, os indivíduos desenvolvem-se como base no fato de que a atividade intelectual não se separa do funcionamento biológico do organismo. Certinho, né? Ou seja, cognitivo e biológico estão presentes aí enquanto elemento essencial para o desenvolvimento. Certinho. A aprendizagem é uma resposta particular, aprendida em função da experiência obtida de forma ordenada, sistematizada ou não. Certinho. O desenvolvimento cumpre determinados estágios, sendo o mais importante o da assimilação, no qual o indivíduo toma conhecimento da realidade ao seu redor. Não tem esse grau de importância, tá? Inclusive, é um processo como um todo. E a tomada de conhecimento do indivíduo da realidade ao seu redor é justamente o que a gente chama de equilibração majorante, né? Ou adaptação, que aí depois esses elementos serão processos aí a serem assimilados. Então, a resposta certa do item é a letra D, de dinheiro. Questão 8. Sobre a pedagogia tecnicista na visão de Demerval Saviani, considere as afirmativas. Essa não dá para errar, né? Mas bora lá uma questãozinha de tendências aqui, ó. Advoga a reordenação, né? De acordo com a pedagogia tecnicista, tá? Do processo educativo de maneira a torná-la objetiva e operacional, certinho, né? Produtividade, certinho. Elemento principal é a organização racional dos meios. E o professor e aluno ocupam posição secundária, né? Então perde a centralidade, tanto de professor e aluno que viram meros tarefeiros, certinho. Os professores e alunos decidem se utilizam ou não determinados por meio? Não. Eles não têm essa possibilidade de decisão. Na tecnicista, tudo vem pronto para ser executado, tá? Ao transpor para a escola a forma de funcionamento do sistema fabril, a pedagogia tecnicista não perde de vista. Perde sim, o que já deixa o item errado. Então, a resposta certa só pode ser a letra D. 1 e 2 são as corretas. Na abordagem cognitivista, conforme Mizukami, o que é a abordagem cognitivista? É aquela que vai defender a construção dos esquemas cognitivos a partir de processos de aprendizagem com equilibração, adaptação, todos aqueles elementos de construção do conhecimento de forma ativa, tá? Então, essa é a abordagem de construção de esquemas cognitivos que a Mizukami vai categorizar nas suas abordagens do processo de ensino. Então, qual seria a resposta certa aqui? A resposta certa, gente, é a letra B. A abordagem cognitivista, conforme a escola, né, deveria dar a qualquer aluno a possibilidade de aprender por si próprio, ou seja, a partir da sua experiência prática.
Oportunidades de investigação individual, possibilitando tentativas, todos os tateios e ensaios para uma atividade real, né? Que uma atividade real pressupõe. Então, resposta certa, letra B. Última questão, sobre a pedagogia libertadora. Bora lá? A metodologia da pedagogia libertadora envolve toda uma preparação prévia, em várias etapas que se referem à coleta e tratamento do conteúdo programático. Assinale as assertivas identificando V ou F. O processo de investigação do conteúdo programático, a partir das condições existenciais, ou seja, experiência individual, né, em que vivem os indivíduos do grupo com que se vai trabalhar, certinho. Seleção das contradições sociais relevantes ou das situações limite, com que serão elaboradas as codificações, certinho. Tratamento de dados por especialistas em disciplinas científicas e inclusão de temáticas complementares destinadas que favorecer uma visão integrada, tá vendo? Da realidade social. Ou seja, a sistematização do conteúdo. Também, certinho. Preparo de materiais e equipamentos para o trabalho de animadores culturais, sugestões, critérios, certinho. Propostas de estruturas que possam facilitar o desvelamento dos fatos cotidianos em atividades a serem diretamente desenvolvidas nos círculos de cultura, muito presente aí na teoria do Paulo Freire, o círculo de cultura. Resposta certa, letra D. É isso. Tá aí para vocês. Aqui, caso você queira saber mais sobre esse assunto, mande uma mensagem lá que eu mando para vocês o material adicional, tá bom? É isso, gente. Um grande abraço para vocês. Fica aqui meu carinho, meu afeto. E a gente vai se comunicando aí no decorrer dos nossos processos. Um grande beijo e a gente se fala.